Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Bruno Amante. Você está no canal Motofilia. Vamos que vamos, vamos sair daqui. Espero que todas e todas estejam muito bem. Espero que o áudio esteja funcionando, porque tá um perrengue para gravar sem a estrutura correta. Quero antes de mais nada, apesar de já ter começado esse vídeo, agradecer o Tyrone, um brotherzaço, companheiríssimo do Anhangá Moto Coletivo, por ter me ajudado bastante com essa câmera que ele me emprestou. E realmente eu não tenho feito muitos vídeos, muitos motovlogs com ela, por causa do sistema de adaptação do microfone. Eu ainda não consegui comprar o adaptador, e aí eu tenho que usar o smartphone para fazer a gravação. Eu tenho que usar o smartphone para fazer a gravação e depois sincronizar o áudio. E isso dá um certo trabalho. E fica esteticamente me incomoda também. Estruturalmente me incomoda, porque se eu for gravar e fazer o Uber, fica um monte de fio passando, fica o fone, esse microfone que eu estou usando, que eu vou tirar uma foto depois e mostrar pra vocês, ou fazer um vídeo à parte. É uma adaptação que eu criei. Ele tem uma proteção acústica, mas ele é cabeado. Ele tem um cabo, que na verdade ele era um headphone. Mas enfim, depois eu falo disso. Quero agradecer muito o Tyrone por estar me emprestando essa câmera. Eu acho que ainda nesse mês de julho eu vou dar um jeito de conseguir o adaptador para poder ter autonomia da gravação sem ter que usar o smartphone, que eu também uso pro Uber. Obrigado, Tyrone. Desejo para você tudo de bom, tudo de bem, muita saúde, muito bons ventos, que você consiga realizar todas as suas conquistas, né? Todas as suas metas, todos os seus objetivos. Eu sei que a gente passa uma vida extremamente difícil. Tem muita coisa que a gente quer fazer e não consegue, mas a gente persiste, uma hora haverá de dar certo. Então, o vídeo de hoje, tenho tanta coisa para falar, a qual eu acredito que mesmo eu sem nenhuma relevância, praticamente um anônimo ao longo da existência desse canal, que nesse ano fez, salvo engano, 8 anos. Mas mesmo assim eu acredito que eu tenho algo de bom para compartilhar com todos vocês. Mesmo eu sendo um motovlogger, um produtor de conteúdo inexpressivo, um nano produtor, eu sou muito grato por todos os inscritos que eu tenho. E fico mais grato ainda quando cada um, por conta da forte dinâmica do seu tempo, das suas tarefas, quando querem e assim podem, realizam um comentário. Eu fico muito feliz com isso. Isso me dá muita satisfação de conseguir estabelecer uma comunicação com as pessoas. Eu fico pensando que existem vários temas que eu poderia abordar, que todo mundo aborda. Poderia dedicar o meu tempo, um pouco da minha técnica,
para fazer um vídeo similar aos que já existem, abordando questões da mesma, em certa medida, da mesma forma, no mesmo estilo, para garantir uma possibilidade de apreensão de inscritos, de apreensão de visualizações. E eu me furto de fazer isso porque eu não quero fazer. Não é isso que eu quero fazer. Não é esse tipo de produção que eu quero fazer. E em certa medida também, eu suponho que eu pago um preço relativamente caro por ter essa autonomia intelectual e cultural. E por que não artística? E qual seria esse preço caro? Ter um baixo número de inscritos. E aí eu tenho que coadunar o que eu quero fazer com que realmente possa ser de alguma forma relevante para as pessoas. E aí, pensando nisso, eu acho que um dos temas que eu posso estar falando agora, que eu creio que possa, se as pessoas quiserem, né, agregar algum valor ou algo que o valha, é essa experiência que eu tô tendo de fazer moto Uber com a Bajaj Dominar 400. Numa cidade que tem as suas peculiaridades, que é a cidade de Niterói. Também faço Grande Rio e Grande Rio, né, alguns bairros. Tem sido uma experiência bem gratificante. Não pelo resultado financeiro, ou não somente pelo resultado financeiro, mas também pelas apreensões que eu tenho tido nas vivências enquanto moto Uber. Eu já tenho uma certa vivência na condução de motocicleta, tanto no perímetro urbano quanto em rodovias, por conta das minhas vivências, né, das minhas demandas, melhor dizendo. São as demandas de um professor. Para quem não sabe, eu sou professor de filosofia e também leciono disciplinas. Ele está andando muito abaixo da velocidade da via, né? Assim, da dinâmica da via. É complicado. Ainda na faixa de transição, eu interpreto essas duas faixas do meio aqui como faixas de transição, né? E as faixas do canto, essa aqui, à direita, para menor velocidade, assim, a velocidade da via, 80. Embora todas tenham que andar no máximo 80, mas essa da direita a galera anda ali a 80. E essa da esquerda, lá no cantinho da mureta, a galera costuma passar um pouco de 80, ou às vezes, muitas vezes, de 80. E essa do meio, essa aqui que eu tô andando, é uma faixa de transição, de mudança de pista, etc. Então tem que ter muita atenção. Falando em atenção, essa parte aqui também é uma parte que tem que ter muita atenção, que a galera usa e abusa da mudança de faixa. E é isso. Então, e as dinâmicas que eu tenho de trafegar aí pelo perímetro urbano, que eu fazia, né, muito enquanto professor e também enquanto estudante, para ir para a universidade, para ir para os colégios da aula, para ir para os polos universitários da aula, e também pelas viagens que eu já fiz ao longo do tempo, principalmente para a região nordeste e centro-oeste do Brasil. Mas a dinâmica de fazer moto Uber é diferente, é outra realidade, tanto do trânsito quanto por me aproximar um pouco mais da galera que utiliza a motocicleta para fazer esse trabalho, assim como eu estou fazendo agora.
Então é uma outra interpretação, é uma outra vivência que essa galera tem e que eu também estou tendo. E em certa medida isso faz eu me aproximar mais de realidades que não são notórias na minha vida e agora são. E tem sido bastante interessante. Essa palavra interessante é sempre uma espécie de jargão, né? Que parece que ela sintetiza tudo. É interessante, é interessante. Não, mas é mais que interessante. Por exemplo, tem alguns fenômenos que acontecem que me fazem refletir bastante, principalmente nas relações humanas, né? Eu estava até conversando com Carolina, fazendo moto Uber e usando um colete de couro de um motociclista, motoclubista, às vezes me dá um certo desconforto, porque em certa medida, e é bem subjetivo isso, parece que dá um certo distanciamento e não é o que eu quero, né? Eu não me sinto extremamente diferente de um motociclista que usa sua moto. Motociclista ou motoqueiro, isso é outra coisa também que eu acho mero preciosismo vocabular. Eu acho que todo mundo anda de moto e não é um vocábulo que vai definir se o cara tem uma boa relação com o ato de andar ou não. Então eu acho uma bobeira enorme essa distinção de motociclista para motoqueiro. Preciosismo, né? É a necessidade de eu me fazer diferente, e é uma diferença qualitativa, porque eu preciso me sentir melhor do que o outro. Então eu não sou motoqueiro, eu sou motociclista. Foda-se, eu ando de moto. E nessa coisa da relação, eu acho que enquanto eu fico com esse colete de couro, parece que dá um distanciamento, né? E não é o que eu quero, né? Quando eu uso o meu colete é porque faz parte da minha identidade, faz parte de um elemento que compõe a minha ideia sobre o mundo, sobre mim, né? É como eu vejo e como eu me vejo enquanto alguém que anda de moto. Mesmo quando eu estava em uma entidade de motoqueiros ou de motociclistas, mas mesmo antes, quando eu só tinha a ideia do motocasal ou da ideia do motofilia, e só para marcar uma posição, na verdade, é que eu uso esse colete de couro, né? Marcar a posição de uma ideia e ter a oportunidade de trocar ideia com outras pessoas sobre esse ideal, né? O ideal atualmente do motofilia, e antes era com o Anhangá. Eu acho que não é um marcador para posicionar diferenças qualitativas, mas sim para pontuar diferenças de visões de mundo, né? Eu acho que isso que é importante. Eu acho que é importante eu aprender a compartilhar as minhas visões de mundo com as outras pessoas e não forçar as outras pessoas a aceitarem a minha visão de mundo. E falando sobre visões de mundo em relação com pessoas, o que eu acho muito interessante é como algumas pessoas que utilizam o serviço de moto Uber, não são todos, né? Não é a grande maioria, na verdade é a grande minoria. Não tem qualquer respeito pelo profissional, seja mulher ou homem, que executa essa atividade, né? As pessoas têm um certo desdém por quem trabalha com motor Uber. Os próprios passageiros, novamente, não é a maioria, é a grande minoria. E eles não sabem a diferença entre um prestador de serviço e servilidade. O motor Uber não é servil. O motor Uber é um prestador de serviço, assim como qualquer trabalhador é débito, querida.
Então, a gente não precisa trabalhar com o conceito de servilidade. A gente que faz trabalho de moto Uber, a gente trabalha com prestação de serviço, atuando com responsabilidade.